Muitas pessoas têm dificuldade para encontrar o seu primeiro emprego, especialmente as mais jovens. E essa dificuldade reside principalmente na falta de experiência. Muitas empresas exigem experiência daqueles que estão buscando uma vaga de trabalho. No mundo profissional, as experiências são muito importantes. Muitas vezes, perde-se um emprego, perde-se uma vaga de emprego por falta de experiências. E no cristianismo? Será que as experiências têm valor? Será que as experiências são importantes? Pedro, na sua primeira epístola, escreve algo que vai justamente nessa direção, tratando um pouco acerca das experiências do cristão. Ele escreveu na primeira epístola, capítulo 2, versículo 3, o seguinte: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Pedro levanta aqui a reflexão acerca da experiência em relação à bondade de Deus. E é muito interessante entender o que é que ele está querendo dizer nos detalhes. A palavra que Pedro utilizou para expressar a ideia de ter, de possuir experiência, é um verbo que significa provar, degustar, experimentar com o paladar. É ter uma experiência pessoal acerca do gosto de algo. Para que você tenha uma ideia, esse verbo ele foi usado lá em Mateus 27:34, que diz o seguinte: deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, experimentando-o, não quis. Esse texto mostra quando Jesus estava na cruz, ofereceram a ele vinho com fel, vinagre e fel. Quando ele prova, quando ele sente o sabor, quando ele experimenta o gosto daquilo, ele não quis beber. É o mesmo verbo que Pedro está usando quando ele diz: se é que tendes a experiência. Meus irmãos, nós precisamos ter uma experiência não baseada no que o outro disse, não baseado no que nós ouvimos falar, mas experimentarmos nós mesmos com o nosso próprio paladar. É claro que Pedro está usando uma metáfora. Nós não vamos sentir o gosto de Deus. Mas o que ele está mostrando é que nós precisamos ter a nossa própria experiência com Deus. Não uma experiência terceirizada, baseada no que o outro já experimentou, no que o outro provou. Não, mas uma experiência pessoal. As experiências pessoais dentro do cristianismo são importantes também. E é muito interessante perceber o adjetivo que Pedro utiliza aqui, relacionado ao Senhor, o adjetivo bondoso. Se é que já tens a experiência de que o Senhor é bondoso. Esse adjetivo bondoso, ele é usado para expressar o sabor de alguma coisa que pode ser bebida ou comida. Por exemplo, Lucas 5,39 está dito assim: e ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Essa palavra excelente, que faz referência ao gosto, ao sabor do vinho, é o mesmo adjetivo que Pedro usou lá na primeira epístola, capítulo 2, versículo 3, quando ele diz: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Vejam, Pedro está usando uma linguagem metafórica para nós sentirmos o sabor. Nós mesmos, em nossa própria boca, sentirmos o sabor agradável, o sabor excelente de Deus. Pedro está fazendo uma referência a experiências pessoais.
Deus deseja que nós tenhamos experiências pessoais com Ele. Deus quer que você tenha as suas experiências. Deus deseja que você experimente o quanto Ele é bom, o quanto Ele é amoroso, o quanto Ele é fiel, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é longânimo, o quanto Ele é ajudador, auxiliador, o quanto Ele é socorro. Deus deseja que você tenha experiências pessoais em relação a Ele. Você próprio precisa provar. É essa a ideia que Pedro transmite nesse texto quando ele diz: se é que já tendes a experiência, se é que já tendes provado o sabor excelente de Deus, o quanto Deus é excelente, o quanto Deus é bondoso. Deus, por meio de Pedro, nos incentiva a termos as nossas próprias experiências. Jó testifica da importância das experiências que ele viveu. Ele viveu determinadas experiências e ao final delas ele próprio diz: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Só porque outros narravam algo, diziam algo a teu respeito, eu te conhecia só assim. Mas hoje, Senhor, os meus olhos te veem. Eu, Senhor, tive a minha experiência com o Senhor. É isso que Jó está dizendo. Da mesma forma, o Senhor deseja que cada um de nós também tenha a sua própria experiência com Ele. Não podemos, irmãos, viver fundamentados nas experiências alheias. Nós precisamos ter as nossas próprias experiências. E as nossas experiências, elas serão importantíssimas para as nossas vidas. Eu ainda quero falar em outras ocasiões sobre as nossas experiências com Deus. Mas agora eu quero apenas ressaltar o fato de que precisamos ter as nossas próprias experiências com o Senhor. Você tem experiências pessoais com Deus? Você poderia contar a outros as experiências que você já teve com o Senhor? Se não, este é o dia. Esta é a época de você buscar as suas próprias experiências com Deus. Uma coisa eu te garanto: Ele não recusará te dar experiências, Ele não se negará a proporcionar experiências dele na tua vida. Busquemos as experiências com o Senhor nosso Deus. Em o nome de Jesus. Amém.